Eu cumprimento a todos os irmãos e as irmãs com a doce paz do Senhor Jesus. Aqui estou novamente para mais uma vez meditar com os irmãos na palavra do Senhor nosso Deus. A palavra de hoje encontra-se no livro de Atos, no capítulo 16, no versículo 29. A palavra vai nos dizer assim: Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente e, trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo-os para fora, disse: Senhores, o que devo fazer para ser salvo? Responderam-lhe: Crê no Senhor Jesus, e serás salvo tu e a tua casa. Palavra abençoada, né? Mais uma palavra abençoada da parte do Senhor para as nossas vidas. Esta palavra aqui relata a ocasião em que Paulo e Silas foram até a cidade de Filipos e ali eles estavam pregando o evangelho. Nesta cidade havia uma jovem que tinha um espírito demoníaco ali de adivinhação. Paulo e Silas logo reconheceram este espírito e expulsaram esse espírito da jovem. Mas os seus senhores, por perderem então desta forma a sua fonte de lucro, levaram Paulo e Silas até uma praça onde ali eles foram terrivelmente açoitados e foram presos. Enquanto estavam na prisão, a Bíblia nos diz que por volta da meia-noite, Paulo e Silas, eles oravam e cantavam louvores ao Senhor. Apesar de toda aquela situação ali terrível em que eles se encontravam, aquela situação injusta a qual eles estavam passando, eles não murmuraram, eles não reclamaram, eles continuaram ali fiéis ao Senhor. E mesmo perante toda essa situação, eles oravam e cantavam louvores ao Senhor. E a Bíblia vai nos dizer que todos os seus companheiros ali de prisão, da prisão ali que estavam com eles, todos escutavam. A Bíblia também nos conta que neste momento, enquanto eles ali oravam e louvavam ao Senhor, houve um terremoto tamanho que sacudiu os alicerces da prisão. E ali então abriram-se todas as portas e soltaram-se os cadeados de todos. Glória a Deus, aleluias. Então, irmãos, o que podemos ver desta palavra, né? É que quando ali nos colocamos sinceramente, persistentemente, independente das situações adversas, permanecemos firmes ali, adorando ao Senhor, ali louvando, orando, firmemente ali, apesar de todas as tribulações, as dificuldades, o Senhor não fica indiferente. Eles estavam presos, eles foram açoitados injustamente, foram lançados numa prisão, mas o Senhor ali estava com eles e tinha um propósito maior por trás disso. Quando Deus permite que nós passemos por determinada tribulação, por determinada circunstância, Ele sempre tem um propósito maior para as nossas vidas por trás do que ocorre. Neste caso aqui, o propósito era ali a conversão, né, deste carcereiro ali e também certamente dos próprios companheiros de prisão que vislumbraram todos esses acontecimentos. A Bíblia vai dizer que quando o carcereiro viu que todos os presos haviam sido soltos e as portas da prisão estavam abertas, ele se desesperou e ele intentou matar-se, de tão desesperado que ficou, porque ele achou que todos os presos tivessem fugido. Então ali Paulo, né, bradou em alta voz que ele não fizesse mal algum a ele mesmo, porque eles estavam todos ali, né? E desta forma, então, o carcereiro se prostrou diante deles e perguntou o que fazer para ser salvo. Ou seja, através desta situação toda, este carcereiro,
ele veio a converter-se. E no momento que ele se converteu, foi salvo não somente ele, mas toda a casa dele. A Bíblia vai nos dizer logo mais abaixo, né? Que a seguir foi ele batizado e todos os seus. E quando Deus opera nas nossas vidas, através de nós, ele também alcança os nossos. O propósito de Deus não é somente a nossa salvação, mas é a salvação de toda a nossa família. E essa salvação, o primeiro passo para a salvação é a conversão. A conversão é o primeiro passo para a nossa salvação. E aqui relata, né, que esse carcereiro, ele foi convertido. E logo após, ele e todos os seus foram batizados. Glória a Deus, aleluia. E a palavra diz que todo aquele que crer e for batizado será salvo. Então, esta família toda creu, o carcereiro e toda a sua família creram e foram batizados, se converteram e, consequentemente, desta forma, eles alcançaram a sua salvação, né? Se eles permaneceram, né, neste caminho, certamente eles alcançaram a salvação deles. E esta palavra é uma palavra de muito incentivo para todo aquele que está enfrentando lutas, que está enfrentando adversidades. Se você está buscando em Deus uma ajuda, creia que o Senhor se apressa em livrar-te, creia que os olhos do Senhor estão voltados para ti, para a tua situação, para o teu problema. Creia que o Senhor não é indiferente àquilo que tu estás passando. Somente creia. E mesmo em meio à adversidade, não cesse de orar, não cesse de louvar ao Senhor, que no tempo oportuno o Senhor há de entrar com providência na tua causa. E através da tua situação, isso servirá de testemunho. Isso tem um propósito maior por trás de tudo que tu está passando. Glória a Deus, aleluias. A palavra de Deus também vai nos dizer, lá em Marcos, a partir ali no versículo 16, glória a Deus, aleluias, que quando, por ocasião ali da ressurreição de Cristo, ali quando Jesus ressuscitou, e ali ele enviou, né, ele apareceu a Maria Madalena e orientou que ela avisasse aos discípulos, né, que ele havia ressuscitado. E logo após ali também ele aparece a 2 discípulos, né, que iam a caminho ali de Emaús. E mesmo assim, e esses discípulos também relataram, né, aos outros a ressurreição de Cristo, mas mesmo assim muitos ainda não creram. Então finalmente o Senhor aparece aos 11 discípulos que estavam ali juntamente assentados, e Jesus repreende a incredulidade deles e a dureza do seu coração por não haverem crido nele que Jesus tinha ressuscitado. E logo após, então, Jesus lhes diz que eles fossem por todo o mundo e que pregassem o evangelho a toda criatura. Então Jesus ali diz que todo aquele que crer e for batizado será salvo, mas aquele que não crer será condenado. E ali também Jesus disse que haveriam alguns sinais que seguiriam todo aquele que cresce. Em nome de Jesus, expulsariam demônios, falariam novas línguas, pegariam em serpentes e se bebessem algo mortífero, não lhes faria dano algum. Também colocariam as mãos sobre os enfermos e os sararia. Olha que promessa maravilhosa, né? A todo aquele que crer em Deus, além de ser salvo, ele e a sua casa, conforme o Senhor diz, né? Que todo aquele que crer nele, todo aquele que crer e que se crer no Senhor Jesus, vai obter a salvação para ele próprio e para sua casa.
aqui também o Senhor Jesus vai nos dizer, né, que todo aquele que crer e for batizado, então, ele verá a manifestação do Senhor, ele será salvo. Mas aquele que não crer, ele será condenado. E a manifestação do Senhor na vida daquele que crê se manifestará através destes sinais: expulsarão demônios em seu nome, falarão novas línguas, pegarão em serpente, e se beberem algo mortífero não lhes fará dano algum, porão as mãos sobre os enfermos e os sararão. Depois que o Senhor falou essas palavras, ele foi recebido acima no céu e assentou-se à direita de Deus. E a Bíblia nos diz que então os discípulos, eles, conforme a orientação que o Senhor lhes deu, eles foram por todas as partes. E a Bíblia vai dizer que o Senhor cooperou com eles e confirmou a palavra através dos sinais que se seguiram. Então, irmãos, creia no Senhor. Independente da tua situação e da tua circunstância, creia no Senhor. O Senhor que te ama, o Senhor que deu a vida do seu próprio Filho unigênito naquela cruz para a tua salvação e para a salvação não somente tua, mas de todos os teus. Creia neste Senhor que te capacita, que te dá dons. Creia no Senhor que tem um chamado para a tua vida. Creia no Senhor que tem cuidado de ti. Creia no Senhor que é justo e fiel. Creia. Creia que o Senhor, os olhos do Senhor estão postos sobre mim e sobre ti, sobre a minha e a tua vida. Creia para que seja salvo. Não somente tu, mas também toda a tua casa. Glória a Deus, aleluias. Esta era a palavra de hoje. Vamos orar. Querido Deus e amado Pai, graças te damos, Senhor, te agradecendo, Deus, por tua infinita bondade e misericórdia sobre as nossas vidas. Ajuda-nos a crer, Senhor, principalmente nos momentos mais difíceis ali, quando estamos enfrentando duras provas, tribulações ali, Senhor, quando estamos enfrentando o deserto, Pai, quando todas as circunstâncias ali nos dizem que não vai dar certo, que está tudo acabado, que tudo terminou, quando ali muitas vezes nos sentimos sozinhos, Senhor, e muitas vezes não conseguimos ver o teu agir e o teu operar sobre as nossas vidas. Mas, Pai, sabemos que o Senhor está sempre com seus olhos postos sobre as nossas vidas e que a tua mão jamais nos desamparará. Que o teu amor e o teu favor é sobre as nossas vidas. Ajuda-nos, Pai, a crer. Aumenta a nossa fé, Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Que possamos, mesmo em meio às provas, orar, louvar ao Senhor, te exaltar, porque Tu és santo e Tu és digno, Pai, de todo louvor, de toda adoração, de toda exaltação. Somente Tu, Senhor Deus, somente Tu, Pai. Em nome do Senhor Jesus, e que através das nossas vidas venha a ser salva toda a nossa casa, Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Ouça-nos, Pai, recebe a nossa oração, Deus, em nome do Senhor Jesus. E que assim seja na minha vida e na vida do meu irmão, na vida da minha irmã, em nome do Senhor Jesus. Amém. Graças e glórias a Ti, Senhor.